um quadro em que os alunos não aprendem a ler. Então veja, primeiro você precisa, na educação, consolidar a aprendizagem da leitura. Primeiro, a criança aprende a ler para depois ler para aprender. O problema piora quando chegamos no método utilizado para alfabetizar as crianças. Um assunto que tem rara atenção da mídia e do debate público, mas exerce importância definitiva na vida de todos nós. Aprender a ler é um dos pilares da nossa sociedade. Embora o objetivo seja declarado como prioridade, e nesse caso, esquecemos de olhar para o como. O como pode ter consequências desastrosas. Pesquisas apontam que se uma criança não aprender a ler adequadamente até a primeira série, há 90% de chances de que ela continue a ser uma leitora pobre até a quarta série, e 75% de probabilidade de ter baixa escolaridade. Grande parte dos métodos de alfabetização usados no Brasil tem origem na filosofia construtivista, com influência da alfabetização ativista defendida por Paulo Freire. Métodos como palavração, sentenciação, método global e letramento defendem que a alfabetização deve priorizar o sentido e o contexto das frases e textos inteiros. Esses métodos lecionam diretamente através dos significados, interpretações e críticas, com a proposta de facilitar o aprendizado. Já os métodos mais tradicionais, como fônico e silábico, consideram que antes de capturar significados e contextos, o aluno deve aprender as menores unidades linguísticas, os grafemas, os fonemas e as sílabas. Qual é o consenso científico sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita? É que nos sistemas de escrita alfabéticos, naqueles países cujo sistema de escrita é alfabético, a melhor forma de ensinar crianças, jovens e adultos a ler é por meio da explicitação das relações entre grafemas e fonemas, entre letras e sons. Porque isso é uma exigência do próprio sistema alfabético de escrita. O alvo do sistema alfabético são os fonemas. O nosso português é uma língua fonética, ela se pronuncia como se escreve, praticamente, poucas exceções. Enquanto que países que têm uma linguagem atroz, como a Finlândia, que as palavras parecem sopas de letrinhas, de consoantes, onde houve uma carência de vogais lá, e eles utilizam o método fônico com extremo sucesso. Esses países que têm se destacado no teste, eles começam a alfabetização bem cedo, exatamente porque se utilizam de uma metodologia diferente daquela que é aplicada aqui no Brasil. Então essa é uma área que precisa realmente ser revisitada para que a gente possa progredir na esfera educacional. Para resolver esse confronto, o governo americano organizou um grupo de notório saber para investigar as melhores práticas de alfabetização. O estudo demonstrou que a adoção do método fônico é altamente eficaz, com ampla vantagem para o aprendizado das crianças. A pesquisa foi utilizada de base para o programa de alfabetização dos Estados Unidos e inspirou outros currículos comuns ao redor do mundo. Se de um lado, estudos validam o método fônico, do outro, não podemos dizer a mesma coisa. Métodos como o global ou semiglobal, que buscavam associar palavras e frases inteiras com significados e contextos, são alvos de duras críticas. Esses métodos ganharam força com a ideia de educação progressista dos anos 70, quando defendiam que a escola oprimia crianças e precisávamos de um aprendizado desrepressor. Com o tempo, a ineficácia do método tornou-se comprovada e até mesmo desastrosa. O neurocientista francês Stanislas Dehaene, autor do livro Os Neurônios da Leitura, demonstrou que esse tipo de alfabetização ativava áreas do cérebro que não eram as responsáveis pela leitura. Não se tratava de alfabetização, mas de uma ilusão que as crianças sabiam ler por associarem palavras com imagens. A demonstração definitiva veio com a mensuração dos resultados. No final da vida escolar, crianças que aplicavam as práticas de aprender através do sentido das palavras obtinham péssimos resultados quando comparadas com alunos alfabetizados por métodos tradicionais. O efeito desse resultado fez com que a França proibisse o uso desses métodos para alfabetizar crianças. Mas a essência desses métodos e a filosofia construtivista ainda persistem com outro nome: letramento. O letramento é um componente da alfabetização nascido na Califórnia, de um movimento intitulado Whole Language. A proposta era adicionar nos métodos de alfabetização uma ideia muito parecida: aprender a ler do todo para a parte, com base em textos e não com consciência fonética, dando valor à função social da linguagem e à realidade do aluno. Esse movimento virou lei pelo estado da Califórnia, que aplicou a metodologia em todas as escolas,
levando a um desastre educacional. O estado que estava nos primeiros lugares dos Estados Unidos em leitura, em pouco tempo passou para os últimos lugares. O mesmo aconteceu em Israel, fazendo as universidades fecharem os centros de letramento. Se na Califórnia e em Israel o fracasso foi prontamente identificado e corrigido, no Brasil, décadas de estragos educacionais causados pelo construtivismo parecem não ter sido bastante para afastá-lo do nosso sistema educacional. Quando o Brasil começou a desenhar a Base Nacional Comum Curricular, dispensou não só grande parte dos estudos vigentes e seus cases, também dispensou o quórum de notório saber. A BNCC foi discutida entre pressões políticas, sindicatos, fundações e populismo. O resultado foi deixarmos o componente fônico em segundo plano, e a prioridade ficou para o letramento, termo que aparece 51 vezes na BNCC e foi importado dos experimentos ideológicos fracassados por Magda Soares, que admite defendê-lo em conjunto com a visão de Paulo Freire. O motivo da vantagem dos métodos tradicionais é simples. Imagine que você é um programador. Você precisa programar um site. Se você tiver uma imagem clara na sua cabeça sobre como deve ser esse site, basta escrever na linguagem da programação e você irá chegar no site imaginado. Para que o site saia exatamente como pensou, precisa dominar os componentes da linguagem para manuseá-los e conseguir chegar no resultado imaginado. A mesma coisa acontece com a música, que também é uma linguagem. Se você quer expressar uma melodia e compô-la do zero, como fazer? Você precisa conhecer as notas musicais para colocá-las na ordem e no tempo correto e chegar no resultado desejado. As menores unidades de cada linguagem são a matéria-prima para construir a sua mensagem. Mas como fazer o site ou a música que você imaginou sem dominar a programação e as notas musicais? Você precisa copiar estruturas de outras músicas e outros sites que já estão prontos e provavelmente chegará em um resultado diferente de sua ideia, pois terá que adaptá-las às estruturas pré-prontas que você está copiando. A mesma coisa acontece com a alfabetização. Sem dominar os grafemas, os fonemas e as sílabas que compõem a linguagem, você não domina o idioma e não está livre para se expressar do zero. A sua capacidade ficaria comprometida. Em vez de usar os recursos disponíveis no seu idioma para costurar a melhor forma de expressar suas ideias, você precisa adequá-las a um conjunto limitado de significados e expressões que você aprendeu anteriormente. Este é o motivo da briga dos métodos tradicionais da alfabetização contra os métodos que ganham espaço no Brasil a partir de Paulo Freire. É aqui que entra a importância de ler os clássicos da literatura. Hoje em dia, apenas propor essa leitura pode gerar incômodo. A educação brasileira acostumou-se com a ideia de que essa é uma prática elitista e desnecessária. As principais correntes pedagógicas praticadas no Brasil defendem que o aluno deve se alfabetizar a partir de textos informativos, que contextualizam-no na sua condição de mundo. Quando olhamos nos testes internacionais, o resultado é diferente. No mesmo exame do PISA em que ficamos nos últimos lugares em leitura, o relatório demonstra que alunos que leem obras ficcionais têm um resultado 12 vezes superior do que os alunos que trabalham com textos informativos. Alunos que leem obras ficcionais várias vezes por semana também têm um desempenho 3 vezes maior do que aqueles que leem com menos frequência. Os testes deixam claro, textos ficcionais são mais importantes no aprendizado que textos informativos. A gente ouve muito essa expressão, temos que combater o eurocentrismo. O que quer dizer isso em termos práticos? É tirar do cânone os clássicos gregos, os clássicos da Idade Média. Temos que democratizar o currículo. O que é democratizar o currículo? É facilitar o currículo, é baixar o nível do currículo. Uma coisa que eu vi muitas vezes ser repetido, aquela educação antiga e tradicional, ela é enganadora. Ela é má, ela é rígida, e ela é elitista e ela é dominante. Ela é das classes dominantes, para submeter as classes dominadas. E aí você vai a Portugal e encontra obras clássicas no primeiro ano do primeiro ciclo, no segundo ano, no terceiro ano e assim por diante. Então uma criança em Portugal, numa escola pública, lê Ulisses, lê as fábulas de Esopo, lê ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles no segundo ano. Eles dizem que as crianças devem ler textos clássicos porque os textos ficcionais, as narrativas ficcionais, elas exigem muito mais da memória de trabalho do leitor. Porque ao ler um texto, uma narrativa ficcional, você precisa memorizar uma série de elementos para acompanhar aquela narração. Então, as características da personagem mudam de uma página para outra, de um capítulo para o outro, o cenário, enfim. Há mudanças contínuas, uma série de elementos que precisam ser armazenados para que você acompanhe a história. E esses leitores,
vão ser bons compreendedores de textos, tá? Muito mais do que aqueles leitores especializados. Você não pode educar uma pessoa com base em textos científicos. Não é possível isso, porque texto científico, por definição, tem correspondência bionívoca entre signo, significado e referente. Você tem um vocabulário estabilizado, né? Os significados uniformes e permanentes. Ora, a linguagem corrente não é assim. Você tem a sutileza, você tem a mudança de significado conforme o contexto. E é ali que é nesse tipo de leitura que você tem que treinar. Se você aprendeu a ler lendo o livro científico, você vai ser analfabeto funcional para sempre. Você tá entendendo? A ciência, claro, a ciência é difícil de aprender, mas a linguagem científica ela é mais simples do que a linguagem corrente. Está entendendo? Porque é sempre correspondência bionívoca, é a linguagem uniforme, né? É unicensas, tudo tem um sentido só, sentido estabilizado igual para todos. Não pode aprender a ler com uma coisa dessa. Você está entendendo? Agora, se você vai ler Shakespeare ou Balzac, opa, a coisa não é assim. Cada linha, né, o sentido das palavras muda, adquire outra ressonância, você tem outro contexto. E é este treinamento da variedade de situações e variedade de intenções subjetivas, isto que é aprender a ler. Lembra que falamos lá atrás de imaginar um site ou uma música? Ali tem outro motivo para ler os clássicos. São as grandes referências da linguagem e a imaginação. A imaginação é como se fosse um projetor de filme dentro da sua cabeça. Quando você escuta uma história, lê um livro ou pensa em algo, ela projeta esses códigos tentando construir uma imagem nítida para quem pensa. Quanto mais nítida for a imagem, mais aprimorada é a competência de imaginar. Livros que apresentam o uso do idioma de forma sofisticada não só fazem uma musculação cerebral desse projetor, como estimulam a memória, as diferentes aplicações de expressões e palavras, apresentam as nuances do idioma, sofisticam a interpretação e ensinam um aluno a utilizá-lo da melhor forma. Os grandes clássicos são os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência. Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Adoro dizer isso. Mas é uma variação do Wittgenstein, que já dizia que os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. São os limites do meu mundo. O que é essa linguagem? É a capacidade de aprendizado. É o que eu sei e o que eu faço com o que eu sei. Essa é a beleza do conhecimento. Isso nos faz especial, isso nos faz ir adiante, isso nos faz perseguir a resolução dos problemas. Inteligência para a medicina é capacidade de resolver problemas. E aí eu tenho que chegar diante dos problemas e dizer, quem vai resolver isso? Sou eu. Chamar a autorresponsabilidade para mim, que está tão danificada nos dias de hoje. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Todo mundo passa a responsabilidade para o seu inconsciente, para o seu comportamento, para os seus genes, para as suas sinapses cerebrais. Agora tem que tomar um remedinho, que a culpa da minha sinapse não é minha. A culpa é tua. Se tudo isso pode ser considerado um ponto importante desde o início do aprendizado, mais na frente o problema se agrava. Deixa de ser apenas individual e começa a ser social. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos insignificantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita,
Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave: em função dessas duas deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria, na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real. Ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se à sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada. O sujeito não entendeu o que ele está lendo. Quer dizer, ele, claro que sabe ler, em princípio, mas não tem a compreensão de texto equivalente ao nível da profissão que ele exerce. Você está entendendo? Quer dizer, chega, por exemplo, sei lá, a general, e ele tem a capacidade de leitura de um recruta. Uma sociedade de analfabetos funcionais constitui um grande risco. As pessoas copiam a opinião das outras sem tentar verificá-las na realidade. Emitem opiniões sobre muitos assuntos, passam a acreditar em praticamente tudo o que dizem, passam a sentir o que dizem e passam a querer agir de acordo com seus sentimentos, criando sonhos, projeções, ambições e militando de acordo com a carga emocional e a aprovação social dos seus discursos. Uma vez que as pessoas estão cada vez menos aptas a dizer alguma coisa sobre a realidade, elas estão mais indefesas para aderir ao primeiro movimento político que exige delas alguma ação que faça sentido, alguma ação que tenha um conteúdo emotivo, que dê algum sentido para a vida. Podemos pegar palavras presentes no debate público para dar exemplos: instituições, democracia, fascismo. Muitas pessoas as usam sem saber o que são. Aqui essas palavras de fato se referem. Como se organizam no mundo concreto, qual o histórico e os agentes que as envolvem, e o que as diferenciam de fenômenos semelhantes, ou até mesmo completamente diferentes. Muitas dessas pessoas nem sequer têm familiaridade com essas ideias, mas as articulam por mera imitação. Interpretam os discursos de acordo com a carga emocional que as palavras carregam, e persistem em menosprezar ao que elas estão amarradas. O principal recurso de aprendizado que resta para esses indivíduos é o de perceber nos seus pares qual o discurso mais aprovado e qual o mais rejeitado, e assim ir, por tentativa e erro, calibrando o seu signo sem qualquer referente, vivendo meramente por imitação e condenando a própria inteligência ao exílio. Se é pela aprovação social que ela expressa suas ideias, quanto mais participar do senso comum de determinado grupo, mais vai ser aprovado por uma maioria, e mais vai buscar repeti-las. Quando chega este momento, a realidade foi posta em segundo plano, e a culpa foi da má educação. Qual a surpresa de não a valorizarmos? Como uma sociedade que não se preocupa em buscar a verdade pode levá-la a sério? Se aceitamos que as coisas são vazias e não se referem a nada, por que perderíamos tempo investigando grandes ideias? Elas não são mais um poderoso aparato para enfrentarmos a vida. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, foram reduzidas a um discurso vazio em que jamais poderíamos acreditar. Esse episódio que você acabou de assistir foi o último capítulo da trilogia Pátria Educadora. Esperamos que você tenha gostado. Lembrando, assista a versão completa e livre de propaganda com mais de 40 minutos de conteúdo extra. Basta se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo. Para produzir a série que você está assistindo agora, foi necessário investir mais de R$2 milhões, o trabalho árduo de mais de 20 pessoas durante um ano. Você assistiu de graça porque queremos chegar no maior número de pessoas possível. E temos a confiança de que uma pessoa como você, que assistiu o conteúdo até o final, está consciente do assunto e pode investir em cultura. Nós contamos e precisamos de você. Clique no link da descrição desse vídeo e conheça os planos da Brasil Paralelo. Torne-se membro a partir de R$10
e tenha acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Até breve.